nós no domingo celebramos o dia de Pentecostes e lembramos que o Pentecostes veio para que a igreja pudesse ser capacitada. Amém? O Pentecostes veio para que a igreja pudesse ser capacitada para desenvolver o propósito que o Senhor tem para a sua igreja. Ser sal, ser testemunha, né? Ser luz neste mundo. Irmãos, e nós precisamos do poder do alto. Amém? A igreja que não, os crentes que não têm, na verdade, o desenvolvimento do poder do alto na sua vida, são crentes estéreis, são crentes fracos, são crentes que, na verdade, têm dificuldade. Claro que todos nós temos lutas, claro que todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas e dificuldades, mas a unção e o poder de Deus sobre a nossa vida, uma comunhão fluente, contínua na presença do Senhor, faz com que nós possamos de alguma forma, passar pelas provas, passar pelas lutas, passar pelas águas, passar pelo fogo, não é? Na verdade, e seguirmos em frente. Não nos demovermos do grande propósito que o Senhor tem para a sua igreja. Amém? Deus não chamou para a sua igreja ser uma igreja murcha. Deus não chamou para a sua igreja ser uma igreja estéril, mas Ele chamou a sua igreja para ser uma igreja viva, uma igreja viçosa, com brilho, que dá fruto, porque pelo fruto, amém, a igreja e cada um de nós é conhecido. Amém? Precisamos de dar fruto, fruto que permaneça. Amém? Fruto, muito fruto e fruto que permaneça. E só poderemos fazê-lo na unção e no poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Jesus subiu, mas enviou o Espírito Santo para capacitar a cada um de nós. Porque quando Ele diz, sem mim nada podeis fazer, estamos falando também, essencialmente, nesta era, que é a era da igreja, a era da graça, não, no poder do Espírito Santo. Amém? No poder do Espírito Santo. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser ignorantes, amém? Em relação a este assunto. E não sou eu que o digo, é a palavra de Deus que o diz. Vamos abrir a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e vamos continuar hoje falando, dando uma pequena introdução aos dons e espirituais de uma forma muito, mas muito mesmo resumida. Amém? Se tivermos necessidade e oportunidade, regressaremos a este tema para desenvolver mais à frente, noutra ocasião. Amém? Então abra comigo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O 12, o 13 não é fora de contexto, porque não funciona nada sem o 13, sem o amor na nossa vida. Amém? 12 e 14 são mais explícitos, mas o 13 também fala, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens e por aí fora, e não tiver amor, serei como um metal que tine o sino que toa, ou seja, uma coisa oca e vazia. Amém? Mas Deus não nos quer vazios nem ocos, Deus quer-nos cheios do seu Espírito Santo. Amém? E porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e porque Deus é amor, o Espírito Santo também nos enche do seu amor. Amém? Cheios do poder de Deus não pode ser ausentes de amor, porque Deus é amor. Então, cheios do Espírito Santo, também cheios do amor de Deus. Diz que Jesus movia-se de íntima compaixão pelas pessoas. Irmãos, que haja em nós essa compaixão, que o Espírito Santo possa trazer essa compaixão, esse amor àqueles que estão à nossa volta, perdidos. Vamos ler 3 versículos, podem ficar em pé, por favor. Amém? Primeiros 3 versículos. E Paulo, ele diz-nos, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Querido Deus,
nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra e queremos que nesta noite possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que a Tua palavra, que ela é boa semente, possa penetrar no nosso coração, a nossa mente, Senhor, e produzir fruto na nossa vida. Amém. Podem ficar sentados, por favor. Então, Paulo, ele diz acerca dos dons espirituais, não quer, irmãos, amém, que sejais ignorantes. Paulo dizia aos irmãos da igreja de Corinto, mas para todas as igrejas, amém, que nós não devemos ser ignorantes a respeito desta dádiva de Deus. Porque a dádiva dos dons espirituais para a igreja, para o que é a igreja? A igreja é pessoas. A casa não pode receber dons. A casa pode receber uma pintura nova e está precisada. Um dia destes temos que tratar disso. Amém? Mas a casa não tem dons. Amém? Não precisa de dons. Dons precisam nós, que somos pedras vivas. Nós que somos os crentes. Amém? Nós que somos o corpo de Cristo. Nós precisamos dos dons espirituais para fazer, amém, a obra do Senhor, para que Jesus possa ser conhecido. Amém. Para que Jesus possa, na verdade, a sua mensagem ser conhecida. Mas não é uma mensagem retórica. É uma mensagem poderosa de transformação de vidas. Amém. Porque religião está o povo farto. Religião está o povo farto, irmãos. De esoterismos, de coisas esquisitas. Irmãos, o povo quer ver, o povo precisa receber a palavra, que é poderosa e eficaz, mas o povo quer ver a palavra acompanhada, amém? Amém? Por mudança de vida. Para já começando, alguém estava orando há pouco, e é verdade que sim, de testemunhos, de vidas transformadas, amém? Não de vidas arrastadas. Eu não disse que nós não íamos ter problemas, mas disse que íamos ter a ajuda de Deus, a presença de Deus, a coragem de Deus, a direção de Deus, quando atravessamos pelo vale da sombra da morte, quando passamos pelas águas, quando passamos pelo fogo, quando passamos pelas tribulações. Digo-vos isto para que a mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas nós temos bom ânimo na aflição. Nós temos ânimo para seguir em frente, para continuar a persistir e não desistir, não baixar os braços, mas seguir em frente. Amém. E por vezes temos que nos apoiar uns aos outros. Por isso é que é importante ser e pertencer e estar unido à igreja. Porque a igreja, na verdade, é um corpo que deve interajudar-se uns aos outros. Amém. Moisés exercia uma autoridade espiritual tremenda sobre o povo, né? Ou a guerra contra os amalequitas. Então Moisés diz que levantava as mãos para o Senhor, orando, intercedendo, na verdade exercendo uma guerra espiritual, podemos chamar assim, amém? E a unção de Deus vinha sobre os guerreiros, vinha sobre Josué e toda a tropa, na verdade o exército de Israel, e eles prevaleciam, e eles na verdade faziam que os amalequitas, na verdade eles recuassem e fugissem. Mas quando Moisés, na verdade, baixava os braços, quando Moisés não tinha aquela força para buscar o Senhor, diz que os amalequitas, os inimigos do povo de Deus, né? Amaleque vem de carne, que representa também, na verdade, uma guerra espiritual entre o espírito e a carne, amém? Porque os amalequitas sempre a carne. Então, os carnais, podemos dizer assim, os amalequitas, a carne, ele ficava mais forte quando Moisés baixava o braço e estava cansado de pedir a Deus, pedir ao Senhor a unção, o poder sobre o exército. Então eles ficaram mais fortes. Mas Arão e Hur vieram e colocaram-se ao seu lado e levantaram as suas mãos. E Moisés pôde, na verdade, voltar a levantar a sua voz para o Senhor e clamar pelo exército, e clamar pelo povo, e clamar. E quando assim aconteceu, amém, o povo de Deus teve uma grande vitória. É isto que nos ensina nós, os amalequitas, podemos dizer, a carne. O diabo está furioso contra nós, quer nos derrotar. E se nós, na verdade, baixarmos os braços, é verdade que muitas vezes tentamos sozinhos, mas, irmãos, precisamos de ser corpo, precisamos de ser igreja. E a igreja
Ela é efetiva, na verdade, ela é poderosa, ela é eficaz, efetiva na sua missão, no seu propósito. Quando, em primeiro lugar, está unida, quando, em segundo lugar, ela se propõe a buscar o poder de Deus, porque sabe que não é na carne que vai vencer. É uma batalha espiritual. Resgatar os perdidos, as pessoas que estão lá fora, ganhar almas para Cristo, é uma batalha espiritual. Amanhã há aqui um exército convocado para estar aqui em oração, enquanto um outro exército, amém, vai na frente, na verdade, evangelizar as crianças aqui do bairro. Amém? Enquanto uns estão aqui invocando ao Senhor, outros estão lá no terreno. Amém? Outros estão no bairro a dar testemunho, a falar às crianças, a falar de Jesus. Irmãos, é importantíssimo tudo isto. E é importante nós nos levantarmos como igreja novamente e percebermos um propósito que Deus tem para nós. Amém? Então, voltando aos dons espirituais, Paulo diz, nós não devemos, acerca dos dons espirituais, não quer, irmãos, que sejamos ignorantes. Amém? É verdade, estamos falando de alguma coisa que alguns ignoram, que outros não querem saber, porque têm medo. Não sei se estou a falar a verdade, mas eu acho que não será estranho. Amém? Os não sabem, há pessoas que ainda, às vezes, ainda não é normal, não é natural, mas se calhar há pessoas que nunca ouviram sobre os dons espirituais. Se calhar novos na fé, claro. Amém? Outros que rejeitam. Amém? Foi triste, ou foi estranho. Pastor, tivemos esta semana na convenção, o pastor Paulo Durão está na Guiné, e está fazendo um excelente trabalho, e este final de semana houve um tempo especial sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre o Espírito Santo. Amém? E então ele convocou obreiros para buscarem a Deus, para estar num tempo especial de oração, e foi um espanto para o pastor Paulo que muitos daqueles obreiros evangelistas que estão trazendo pessoas à igreja ou às igrejas, porque cada um tem responsabilidade em várias igrejas, amém? Muitos deles, ou a maioria deles, nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, muito menos sobre o batismo do Espírito Santo. Então vejam a importância de nós orarmos pelos nossos missionários ali na Guiné-Bissau. Ele já está pedindo mais um reforço para a área do ensino. Amém? Ele, nesta convenção, fez um convite a alguém que se sinta ir ajudar nesta área do ensino. Porque o povo fala muito de Jesus, mas não conhece a palavra de Jesus. Não conhece a doutrina, não conhece a palavra de Deus. E às vezes nós falamos muito de Jesus, cantamos sobre Jesus e podemos ser ignorantes a respeito de coisas tão importantes para a vida da igreja. Então Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque é verdade, a Bíblia tem muitos assuntos para falar. Amém? A Bíblia tem muitos assuntos para falar. Mas este assunto, ou neste assunto, nós não podemos ser ignorantes. Temos de estar esclarecidos para podermos buscar para que a nossa igreja, para que a nossa comunidade possa fazer o propósito de Deus. Cumprir o propósito de Deus com unção e poder. Amém? Aleluia. O corpo unido, juntos, fazendo a obra do Senhor. Amém? Mas será que isso não foi para o passado? Porque há muita gente, e agora ultimamente todos vós, a maioria, tem acesso a tanta informação, e é verdade que há muitas correntes de informação a bater nos pastores, no sentido de desmanchar e mandar abaixo as igrejas organizadas. Há muita gente aí a pregar e a dar, armados em ensinadores, a falar contra várias práticas bíblicas, inclusive contra, na verdade, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Há muita gente, e alguns com muita eloquência e com muitos canudos do doutor disto e PH para lá, né? Irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Não era só lá para trás, há 2000 anos atrás, para Corinto, lá para a Grécia, mas é para nós hoje também. Amém? Aleluia.
de vez em quando, e agora está-se a perder infelizmente um bocadinho a vontade de ler. Antigamente as pessoas liam muito, as pessoas não têm, algumas deixaram de ter o hábito de ler. Lembro quando me converti, lia muito, para além da Bíblia, muitos livros de testemunhos, muitos livros de ensino. Mas alguns têm curiosidade de ler livros sobre avivamentos, sobre a história da igreja mais recente, ou um bocadinho mais recente. E vão lá e veem, e aconteceu no país de Gales, e aconteceu na Alemanha, aconteceu lá na América, e aconteceu aqui, aconteceu acolá, e aconteceu, e outros têm acontecimentos mais recentes, como na Coreia, como noutros lugares, e até na China. Mas alguns dizem, mas isto é lá para trás, é para há 40 anos atrás. O Senhor é o mesmo. O povo está lá fora, irmãos, tem a mesma necessidade e a igreja precisa da mesma capacitação. Irmãos, Paulo, ele chega a Corinto e diz, irmãos, eu não cheguei a vós através de palavras persuasivas de sabedoria humana, e ele tinha um canudo daqueles grandes. Ele era eloquente, ele era formado em filosofia, portanto não teve qualquer dificuldade em discutir com os epicureus e lá com os gregos lá no Areópago. Ele era formado em teologia, aos pés de Gamaliel, toda a teologia judaica, mas ele dizia, não cheguei a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, nem de filosofia, nem de teologia, mas no poder do Espírito Santo. Não estamos a menosprezar o estudo, a sua importância com muito cuidado de filosofia, de teologia, mas, acima de tudo, nós precisamos da capacitação, do poder do alto. Então, como servo de Deus, eu preciso ensinar, e ainda que resumidamente sinto que devo ensinar. Lá em Oseias, o Senhor fala pelo profeta no capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo foi destruído, ou o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos do estudo bíblico, nós precisamos de estar instruídos, amém? E não somente ouvintes, porque aquele que ouve e não põe em prática é comparado à pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Mas ser ouvintes e praticantes da palavra, esse permanece firme, esse vai à frente, esse vai avante. Amém? Bem, o que é um dom espiritual? Um dom, a palavra de dom é uma dádiva. Amém? Um dom espiritual podemos dizer, é uma dádiva de Deus, é uma manifestação, porque são espirituais, amém? Do Espírito Santo. Amém? Diz assim, mas a manifestação do Espírito, amém? De várias formas, é dada a cada um, amém? Para o que for útil. Deus quer dar, amém? E Deus quer nos usar na manifestação, amém? Do Espírito, no Espírito através dos dons que Ele nos dá, para que nós possamos acudir a alguma necessidade. Amém? Os dons não é alguma coisa que Deus nos dá para nós termos, às vezes, gostava de ver aquelas paradas do exército RSS, né? Lá da Rússia, da antiga República Socialista, então vinham lá aqueles generais com aquele chapéu enorme, cheio ali de medalhas, por aí fora, aqueles casacos todos cheios de medalhas ali, aquilo, quase não tinha espaço para pôr o botão, que é com tanta medalha, né? Irmãos, os dons espirituais é verdade que é dádivas de Deus a nós, mas não é para exibição, como estes generais, não é? Cheio ali da condecoração daqui, da outro. Irmãos, a nossa condecoração está no céu. Lá é que nós vamos receber o galardão. Aqui Deus vai nos dar, na verdade, utensílios, amém? Podemos dizer assim. Deus vai nos dar ferramentas para nós fazermos a sua obra. O dom é um instrumento, é uma dádiva, é algo que Deus nos dá
que é necessário para uma situação que há uma necessidade. Amém. Então, os dons, podemos dizer assim, são dados para o bem comum que leva à edificação da igreja, leva ao seu crescimento e leva ele, o Senhor, a receber glória. Porque a glória não é para o instrumento, não é para o vaso. A glória é para o Senhor que entregou, que dispensou um instrumento, um dom, uma dádiva, na verdade, para ajudar, para acudir, para socorrer uma necessidade. A glória é sempre para o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o dom é uma demonstração visível do poder de Deus. É a ação de Deus através de um vaso, de um servo ou uma serva sua. Amém? E Deus quer usar. E cada um de nós possa estar disponível para ser esse vaso, homem ou mulher. Instrumento de Deus. Amém. Então, existem muitos dons espirituais, podemos ver outra, mas hoje vamos focar-nos simplesmente aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 10, que nos apresenta, na verdade, 9 dons diferentes. Amém? Aqui diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons, porque é no plural, de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Amém? 9 dons divididos em 3 categorias de 3 dons cada. Amém? Então os primeiros, os dons de revelação. A ordem pode não ser esta, amém? Mas eu fiz este agrupamento, podemos dizer assim. Então, dons de revelação, seja no versículo 8, palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos. Vamos ver o que é que eles fazem. Amém? Primeiro, a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, podemos dizer assim, não é um dom vocal, mas pode ser verbalizado. Amém? Geralmente é dado uma palavra de sabedoria. A pessoa pode estar em silêncio, pode estar na igreja, pode estar em sua casa, pode estar em outro lugar qualquer. Amém? Então o Espírito Santo ele expressa algo a uma pessoa. Para quê? Para que ela possa transmitir um aviso, um recado, né? Alguma situação que precise de ser resolvida, podemos dizer assim. Amém? E geralmente esta palavra ela traz direções específicas para alguma situação. Amém? Claro que pode ser verbalizada, transmitida à igreja, através até da própria pregação, porque Deus trouxe essa palavra de sabedoria e o obreiro, ou o pastor, ou o pregador, pode inclusive ir procurar algum texto, amém? Da palavra do Senhor, de acordo com a necessidade que o Espírito Santo trouxe, mostrou, e trazer um estudo bíblico em que aquela palavra foi revelada, ela depois é explicada, é feita uma exortação, uma palavra de conselho para a igreja, né? Ou diretamente ou através de uma pregação da palavra de Deus, porque o Espírito Santo mostra o que é necessário e podemos elaborar um esboço, um sermão, um estudo bíblico para ajudar a igreja numa situação que precisa de luz de Deus, de direção de Deus. Amém? Bem, por exemplo, alguns exemplos. E aqui vemos algo tremendo. No próprio Senhor Jesus, encontramos muitos exemplos.
Quando ele foi tentado no deserto, diz que ele foi levado pelo diabo, foi tentado no deserto e o diabo tentou por 40 dias, né? Irmãos, mas vemos que o Senhor Jesus, ele recebeu uma palavra de sabedoria. O diabo dizia, olha, chegou-te aqui, ora faz-me isto, se me adorares, isto e aquilo. E o Senhor, né? Ele foi sempre respondendo. Também está escrito. Amém? Adorarás só o Senhor teu Deus. E por fim, repreendeu Satanás. Amém? No ministério de Jesus, várias vezes, ele foi tentado pelos escribas, pelos fariseus. Sempre procuraram armar laços para o apanhar em falso. Amém? E a determinada altura Jesus disse, olha, veja lá. Estavam ali, tumba. Disse, dê-me cá uma moeda. De quem é esta cara? É de César. Amém? Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram impávidos e serenos. Não sabiam como havia de responder. Outra vez também, lá estavam eles, os saduceus, por causa do casamento. E E se diz, olha, explica que no céu não há, nem se casem, nem se dão em casamento. Amém? Irmãos, vários exemplos. Lá em Jerusalém, logo no capítulo 6, nós vemos que havia ali muita murmuração na própria igreja. Porque as viúvas gregas, helenistas, eram um pouco desprezadas. Na forma como eram, primeiro, o melhor era para as viúvas judias. E o que sobrasse, lá faziam chegar qualquer coisa às viúvas gregas, não é? E o apóstolo Pedro e os mais irmãos, não, isto não é bom. Aliás, eu acredito que, porque Pedro e os apóstolos estavam a servir. E eu até acredito que, de alguma forma, eles estavam a fazer o seu melhor. Não é? Quem estava a servir? Não eram os apóstolos? Meu Deus, aqueles homens eram inspirados por Deus, com sabedoria, tiveram com Jesus e falaram tão mal deles. Imagina o que é que falam. Não, ninguém fala mal aqui de mim. Mas vamos parar com isto. Se calhar as coisas não eram bem assim. Se calhar não eram bem assim. Mas o Espírito Santo trouxe uma palavra de sabedoria. Vamos fazer assim. Escolhei entre vós, homens. O pastor Helder esteve a pregar sobre isso, baseado em Filipe. Homens com boa reputação, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, para que eles possam fazer este trabalho. Amém? E nós vamos dedicar à oração e à palavra. A palavra de sabedoria. Amém? Amém? Bom, há aqui muitos exemplos. Por exemplo, lá no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, diz que havia uma grande tempestade, Paulo estava no barco, toda a gente pensava que ia morrer, e ele recebe uma palavra do Senhor. Não. Manda o povo comer. Manda o povo, quando o barco se arrebentar, manda cada um se agarrar a alguma coisa, a uma tábua, que nenhum vai morrer. Amém? Se eu trouxe aquela palavra de sabedoria, olha, meus amigos, chamou-os todos assim, olha, pregou para eles. Olha, o Senhor a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me disse, olha, glória a Deus, amém? Que nenhum de nós vai morrer. Vamos alimentar-nos, vamos recuperar as forças. Depois, isto vai acontecer mesmo mal, vai. Mas vamos agarrar aí alguma coisa, vamos agarrar aí alguma tábua e o Senhor vai nos dar a salvação. Glória a Deus. E aconteceu como o Senhor revelou. E deu sabedoria para resolver aquela situação. Amém? Eu creio, irmãos, que o Senhor também quer dar sabedoria. Muitas vezes nós não sabemos
situações que nós não sabemos, mas Deus quer. Amém? Palavra de ciência ou conhecimento é a revelação de algo que não podia ser conhecido pelo ensino ou estudo académico. Ela é dada pela revelação do Espírito Santo sem que a pessoa tivesse conhecimento antecipado de forma natural. E nós podemos ver aqui, por exemplo, alguns exemplos disto. Por exemplo, quando esta palavra de conhecimento, por exemplo, quando Natanael estava debaixo da figueira, Jesus, depois, aliás, antes de ele estar debaixo da figueira, já o Senhor o conhecia, a verdade é essa. Né? Quando ele teve aquele encontro com Jesus, disse: olha, este homem, né? Este homem lá, de onde é que ele era? Da Galileia, de Nazaré? Né? De onde é que ele era? Não, Jesus é que era de Nazaré. Em quem não há falando para Natanael, é este homem em quem não há dolo. Amém? Ele conhecia, e ele ficou assim: mas quem é este? Né? Claro, ele tinha aquele preconceito contra Jesus, que Jesus é que era de Nazaré, pode vir alguma coisa boa, né? E Jesus disse: olha, antes de estares debaixo, já eu te vi, já eu te conhecia. Amém? Glória a Deus. E Natanael ficou completamente desarmado. Por exemplo, a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João. Amém? Quando Jesus começa, quando ela diz: oh Senhor, chama o teu marido. Eu não tenho marido. Ah, não, mas já tiveste. Já tiveste quantos? E aquele que tens agora não é teu. E ela: meu Deus, viste que és profeta. Amém? Ela ficou aberta para o Evangelho. A revelação de Natanael, de Jesus sobre Natanael, fez com que o seu coração se abrisse para o Evangelho. Sabe, esta revelação não dá medo, mas a revelação, eu lembro-me, nos meus tempos de adolescência, juventude, na verdade, quando eu na minha congregação havia grandes manifestações espirituais, amém? Grandes manifestações espirituais, o povo não tinha medo, o povo tinha reverência para não pecar, amém? O povo, os jovens inclusive, amém? Amém? Mas reconheciam que Deus estava ali. Que Deus estava dirigindo a igreja. Que Deus estava, na verdade, ajudando as nossas vidas a vivermos vidas mais santas, vidas mais consagradas. A palavra da revelação, amém? A palavra de conhecimento ou de ciência, ela traz a nós temor e leva-nos a crer, amém? Na verdade, estar mais predispostos para fazer aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Por exemplo, aquela situação daquele engano de Ananias e Safira. Amém? Foi o Espírito Santo, né? Que deu aquela palavra de sabedoria a Pedro, né? Dizendo exatamente que, olha, vocês não estão enganando os homens, né? Vocês estão enganando o Espírito Santo. Vocês querem enganar o Espírito Santo? Não se engana o Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Também mais à frente, quando nós vemos lá, agora no capítulo 9, sim, o capítulo 5 era sobre Ananias, quando o Senhor falou, agora para o Ananias, que é um crente verdadeiro. Amém? Sobre Saulo. E Ananias tinha um medo de Saulo, que era uma coisa tremenda. Você diz: olha, vai lá à rua direita, à casa tal, que está lá um homem, assim orando, vai lá, ele está cego, vais impor as mãos sobre ele e ele vai começar a ver. Amém? Irmãos, uma palavra de ciência. Irmãos, que ele estava cheio de medo. Mas o Senhor disse: não, ele agora é para mim um vaso escolhido. E foi, louvado seja o nome do Senhor. Discernimento de espíritos. Avançando rapidamente, é a capacidade sobrenatural de perceber se a ação de uma pessoa tem origem, se a ação, uma manifestação espiritual ou testemunho, muitas vezes. Pode não ser, amém? Pode não ser manifestação, pode ser a maneira da pessoa agir, a pessoa de viver, né? Se tem sobre aquela pessoa uma ação espiritual, divina, certa, santa, se é uma ação satânica ou se simplesmente uma ação humana. Amém? Nós temos alguns exemplos sobre isso. Amém? E nós mais do que nunca precisamos deste discernimento de espíritos. Amém?
porque muitas vezes há coisas que parecem, mas não são. Diz lá em Chipre que havia lá um homem chamado Elimas ou Bar Jesus, que tinha uma influência espiritual muito grande sobre o procônsul Paulo, Sérgio Paulo, era o nome dele, não era? Sérgio Paulo, né? Ele tinha como um homem de Deus, né? Sérgio Paulo era uma pessoa muito aberta às coisas espirituais, tanto é que recebeu Paulo e Silas. E havia alguém chamado ali, que até era judeu, né? Mas Paulo percebeu que estava operando nele aqueles... e por isso depois diz que ele não era um profeta, era um falso profeta. Era um falso profeta. Ele trazia profecia, mas eram falsas profecias. Que ele, na verdade, exercia artes mágicas. E Paulo foi usado para desmascarar e repreender o demónio na sua vida, né? Para trás. E ele ficou cego, não ficou? Ficou cego, ficou de tal maneira que ele também ficou ceguinho. Bem, amém. Por exemplo, lá em Éfeso, no capítulo 16 de Atos, fala daquela moça. E veja o que ela dizia. Não dizia nada errado. Até muito certinho. Estes homens, né? Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. É ou não é verdade? São servos do Deus Altíssimo. E a gente às vezes olha, veja lá, também está a falar de Deus. E viemos às vezes, trazemos uns relatórios para a igreja. Olha, fulano tal também fala de Deus. E fulano fala de Deus. E fala de Deus. Sim, pois as testemunhas de Jeová também falam de Deus. Mas sabe o que é que o primeiro Paulo diz? Pedro diz na sua epístola, 1 de João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este que já está no mundo. Ora, se já estava naquele tempo, muito mais hoje. Muito mais hoje. Amém? Irmãos, não creamos em todo espírito. Nós precisamos de discernimento, do discernimento dos espíritos. Amém? Nós precisamos discernir. Amém? E a palavra se mostra claramente que a maneira de nós podermos discernir os espíritos, podemos dizer assim, irmãos, claramente, da mesma fonte não pode ser água doce e água amarga. Não é? A gente começa a ver, fala muito em Deus, mas depois a gente olha para a vida da pessoa, não tem testemunho. É um adúltero, ou um imoral, ou uma pessoa leviana. Irmãos, é uma pessoa gananciosa, é uma pessoa trapaceira nos seus negócios, é uma pessoa, irmãos, pelos frutos os conhecereis. Esta é uma interpretação normal e natural que nós podemos fazer, bíblica, que é observar a vida da pessoa. Mas há coisas, como a questão desta moça, claramente esta moça lá de Éfeso, amém? Foi exatamente um discernimento espiritual. Porque ela parecia que estava dizendo, iluminada pelo Espírito Santo, e parecia até, entre aspas, que estava a ajudar na propagação do Evangelho. Estes que vos anunciam, estes homens que vos anunciam, não nos anunciam o inferno, anunciam-vos a salvação. Coisas, palavras tão bonitas. Já parece as palavras de vida eterna que Pedro fala, mas no interior, por vários dias, Pedro, e começa a ficar perturbado. Isto não é, não. E o Espírito Santo revelou, e ele expulsou aquele espírito de adivinhação, porque o que ela estava a dizer aquela verdade, porque o diabo também diz verdade. Pode se transformar num anjo de luz. Por isso é que nós precisamos, irmãos, estar atentos e buscar os dons espirituais. Mas aquela moça foi liberta, glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oh, glória a Deus. Nós precisamos exatamente, irmãos, de buscar os dons espirituais. Amém? Bem, avançando. Os dons vocais, ou seja, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Amém?
Profecia, ou profetizar, é a capacidade sobrenatural de falar da parte de Deus às pessoas para o seu fortalecimento, trazendo exortação, trazendo edificação e consolação. Amém? Exortação, edificação e consolação. Amém? E no capítulo 12, verso 31, exorta. Amém? Que este é um dom muito importante que todos devem buscar com zelo. Né? Capítulo 12, verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Voltando ao capítulo 14. Sim, mostra lá. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. É interessante que termina o 12, 31, dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aparece o capítulo 13, o caminho do amor. Porque tudo aquilo que Deus vai fazer, através de nós, através dos dons que Ele vai nos dar, porque vamos buscar com zelo. Buscar com zelo é não desprezar. Se é para buscar com zelo, é para não desprezar, mas temos que fazer atenção àquilo que o Senhor quer e deseja. Cada um seja zeloso nisto. Buscar com zelo. Depois do verso 14, segui o amor, como diz no capítulo 13, mas procurai, mais uma vez, procurai com zelo, mais uma vez, os dons espirituais. Porque às vezes chegamos ali ao capítulo 13 e parece que é um desincentivo, mas não é. Ainda que tivesse. Sim, pois, aí está. Ser usado, aquele como um tal que tino, um sino que toa, uma palavra de revelação, uma palavra profética, falar línguas, mas simplesmente pode se tornar uma coisa simplesmente humana, carnal, fora e sem sentido. Porque se não for usado para edificação, para bênção, em amor, irmãos, não serve para nada. Mas eu vou à carga. Eu posso seguir o amor, irmãos, façam tudo com amor, amém? Mas não se esqueçam disso, procurem. O que eu vos falei, acabo de dizer, não é para vos desincentivar, é para que vocês vejam qual é a intenção. Façam as coisas com boa intenção, com bom propósito. Não é para vocês ficarem inflados, inchados, pum, pum, como um tal tino cintou, mas não, para que vocês possam ser uma bênção, um instrumento de Deus, mas principalmente o dom de profetizar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, isto aí os irmãos conhecem, sabem, amém? E há que buscar, porque Deus quer falar. Porque é que Paulo, da parte do Espírito Santo, da parte do Senhor, diz isto? Porque, irmãos, quantas vezes nós precisamos de uma exortação? Quantas vezes nós precisamos de consolação? Quantas vezes nós precisamos de edificação? Sempre! Amém? A exortação, irmãos, se nós estivermos sem correção, olha, andamos aí, porque hoje já, ai meu Deus, eu não vou dizer, mas vou dizer. Aí gente tem que só procura aquelas pregações que são uma bênção sempre, tipo Salmo 91. É sempre, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Pronto, ele quer que gosta de ouvir, e é bom saber que o Senhor é conosco. Mas às vezes não gosta de ouvir a correção do Senhor. Se queixa o homem, às vezes andamos-nos a queixar. De que é que se queixa o homem? O que é que a palavra de Deus se diz das nossas queixas? Queixe cada um. E às vezes temos que ser exortados em relação a alguns comportamentos pecaminosos que nós vamos permitindo na nossa vida. Claro que não é para destruição, mas o objetivo é restauração. Edificação, consolação, louvado seja o nome do Senhor. Então, variedade de línguas, amém? Variedade de línguas é a capacidade sobrenatural de falar em uma língua que não aprendida. O dom da variedade de línguas pode ser observado de três maneiras, ou três vertentes. Primeiro,
línguas devocionais, e capítulo 14, verso 4, quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo, amém? Trazendo edificação pessoal, amém? E devemos praticar no nosso tempo com Deus, na nossa casa, amém? Devemos praticar, e há alguns momentos também de comunhão na igreja, sim. Pois há as línguas proféticas. Neste caso está ligado ao dom é necessário que haja interpretação, ou seja, Deus pode trazer um recado, amém? Uma palavra de exortação, de edificação e de consolação através de uma mensagem em línguas estranhas, uma mensagem profética, amém? Então é necessário também que haja quem interprete. Então vamos ao terceiro aspecto destes dons, ou seja, as línguas alheias que podemos falar e não entender, não ser entendido por nós, mas alguém que está na assistência pode conhecer. Lembro-me de um amigo meu, o irmão David Sanders, é um inglês, meu amigo, que está no Alentejo. Acho que já contei aqui, assim quase muito parecido com aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, porque cada um viu magnificar a Deus na sua própria língua, amém? Cada um, lembro, o irmão estava numa conferência da igreja dele, lá na Inglaterra, e a determinada altura ele levou alguém a falar, a louvar a Deus em português. Olha, está ali um português, a mulher dele é portuguesa, ele sabe português, e foi lá cumprimentá-lo, e cumprimentou em português, a paz do Senhor. E o outro homenzinho, o irmão na fé, estava lá, não percebeu nada, nem sequer o que era a paz do Senhor. Disse, mas você... E depois ele falou inglês, claro. E depois aquele percebeu, não, ele estava a magnificar a Deus em línguas estranhas. Era estranha para ele, para quem estava a proferir, na verdade, aqueles louvores a Deus, mas era conhecido para o irmão David. Para ele era conhecido, amém? Louvado seja o nome. E isso, irmãos... Aquele livro, O Povo Mais Feliz da Terra, se alguns já leram, bastante antigo, fala de muitas experiências em relação a este aspecto, de falar línguas estranhas e outros perceberem até o Evangelho, até a pregação, amém? E aquele que está a falar não percebe, mas está lá alguém naquela assistência a ouvir que percebe o recado de Deus, e Deus toca aquela vida, Deus salva aquela vida, Deus transforma aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A interpretação das línguas e a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de interpretar uma língua que nunca aprendeu, não é tradução, a pessoa ou seja, a pessoa pode interpretar aquela mensagem profética sem se lembrar o significado daquelas palavras, não é? A pessoa pode interpretar a mensagem. Foi dada uma mensagem em línguas estranhas, ele é capaz de interpretar, talvez não interprete palavra por palavra, mas interpreta o significado da frase, aquilo que está sendo dito, amém? E entrega a mensagem ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. Avançando, o tempo está avançando, dons de poder, amém? Ou seja, o dom de cura, da fé e operação de maravilhas, amém? Então, os dons de cura, ou dons de curar, é a operação sobrenatural de Deus através das mãos de um servo, uma serva sua, trazendo, na verdade, restauração, cura física, mas também pode ser cura emocional. Às vezes há pessoas que estão em agonia, estão na sua alma, no seu interior, estão doentes, podemos dizer assim, espiritualmente. Estão doentes na alma, pode ser curado. Amém? Este tipo de doença que não podemos negar que existem, amém? Que são doenças até na área da psique, na área da mente, na área do interior, mas que o Senhor também quer trazer libertação e cura e pode usar servos seus, amém? Então o propósito de libertar os doentes e aflitos, também de confirmar a palavra, atrair outros a Cristo e também trazer glória a Deus, amém? Trazer glória ao Senhor, porque quando há um milagre, irmãos, muita gente vai louvar a Deus. Muitos testemunhos também, outras pessoas vão, aquele coxo sido ali, louvando e exaltando a Deus, pulando, e outros foram perguntar, um cego, lembro do cego, olha,
Se aquele homem que curou não era pecador, olha, se era pecador ou não era, não sabia, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Amém? E deu testemunho de Jesus. Amém? Irmãos, há muitos testemunhos. A fé não é a fé que nos leva à salvação, mas é a fé sobrenatural que leva-nos a mover montanhas de alguma forma. É o dom espiritual da fé, é crer que Deus, sobre alguma situação, Deus leva-nos a crer. Já contei aqui a história, mas vou voltar a repetir. E talvez não fosse o dom da fé, mas fosse uma grande fé de um jovem novo crente. Isto aconteceu ali na Colômbia ou na Bolívia. Quem me contou isto, lembro-me que esteve na nossa igreja, há muitos anos atrás, alguns irmãos conheceram o pastor Adilson Rossi, ele tinha um missionário da igreja deles numa destas zonas, e o missionário que lá está conta a história. Amém? Um testemunho verídico. A igreja comprou, adquiriu ou recebeu um terreno, era numa encosta, e tinham que fazer escavação, tinham que fazer para poder começar a fazer a igreja, lá a construção da igreja. Então um dia o pastor convoca toda a igreja com pás e picaretas e foi todo mundo para lá. Cavar, preparar aquele cerro que era para fazer lá as fundações da igreja. E foi um novo crente também, que tinha tido problemas com droga. Mas a determinada altura ele estava lá debaixo de uma árvore e não foi trabalhar, né? Trabalho, vai-te embora. E o pastor foi lá ter com ele e disse: meu irmão, então o irmão não vai ajudar-nos, não veio cá para ajudar, jovem. Irmão, o irmão ensinou que se a gente tivermos fé, como o grão de mostarda, dizemos este monte move para o mar, e assim, irmão, eu creio, estou aqui a orar para que Deus mova o monte. E sabe, Deus até honrou, aqui talvez não fosse o dom da fé, mas Deus honrou este grão de mostarda, da fé daquele jovem, simples, podemos dizer assim. Hora de almoço, apareceu lá uma reta escavadora. Um homem descrente, mas a mulher era crente. Eles foram almoçar e a mulher orou, antes de tomar a refeição, e orou pelos irmãos que estavam lá na obra. E o marido foi tocado pela oração da mulher. E depois do almoço foi lá com a reta e tiraram aquele monte de terra todo. Amém? Irmãos, há muita coisa. Há muita coisa. Deus pode mover montanhas. Amém? Amém. Irmãos, há às vezes aquela fé que aparece. Vai acontecer, Deus vai nos ajudar. Às vezes é fezada, mas que seja mesmo fé. Amém? Deus. Operação de maravilhas, o milagre tem a ver com milagres, tem a ver com coisas sobrenaturais que não têm explicação. Uma maravilha é uma coisa que sem explicação, é uma coisa que traz contentamento aos nossos corações. Amém? E podemos falar nisso, de muitos milagres que o Senhor fez e faz. Amém? Há muitos milagres que nós podemos ver na palavra de Deus. Olha, Jesus transformou água em vinho, né? O Senhor disse para Pedro andar sobre as águas e ele andou. Amém? A multiplicação dos pães e dos peixes, todos ficaram maravilhados, todos comeram, foi uma bênção. Amém? A própria ressurreição de Lázaro, que trouxe tanto espanto, há 4 dias e já cheirava mal. Amém? Uma maravilha. Amém? Irmãos, em Atos dos Apóstolos, a libertação de Pedro por 2 vezes da prisão. Amém? A libertação de Paulo e Silas lá em Éfeso, daquela prisão também. Irmãos, foi o Senhor, algo maravilhoso, que ao ponto do carcereiro ver aquele milagre, toda a gente, as portas se abriram da prisão, as paredes caíram, mas acho que o milagre foi que nenhum preso fugiu. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele percebeu, isto é Deus, isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Irmãos, estes milagres levam as pessoas também, amém, a se chegarem ao Senhor. Amém? Tantos mais nós podíamos falar. Até a transladação é uma coisa sobrenatural, né? A transladação de Filipe, né? Filipe estava ali na estrada de Gaza, de repente se achou em Azoto. E meu Deus, a ficção científica, eu não sei explicar, mas é uma maravilha de Deus, Ele dá testemunho e a gente ficamos, se calhar, hoje a dizer, não é possível. Creia, porque o Senhor é o mesmo. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, irmãos, possa crer que Deus ainda hoje pode fazer coisas sobrenaturais para os seus filhinhos. Amém? Irmãos,
muitas vezes nós ficamos a perguntar, mas será que Deus ainda hoje faz isto? Será que Deus quer nos usar? Eu acredito que sim. Porque os mesmos problemas que havia no passado existem hoje também. É verdade que hoje também temos mais ciência, mais medicina, mas há momentos em que a mais avançada ciência, os melhores especialistas, tal qual como aquela mulher do fluxo de sangue, não têm uma resposta para dar. Mas nós cremos num Deus vivo. Irmãos, Deus pode e Deus também é soberano para levar. Amém? Mas enquanto Ele não disser que não, nós vamos crer. Enquanto Ele disser que não, nós vamos orar. Tudo é possível ao que crê. Amém? Terminando, o propósito mais importante para Deus dar os dons espirituais à igreja é revelar que Deus ainda é Deus. O povo à nossa volta precisa ver a diferença entre aquele que serve a Deus e não serve. E lembrem-se, como no profetas de Baal e Elias, o nosso Deus é aquele que responde por fogo. Amém. O nosso Deus é o mesmo. Amém? Então, ouçam, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Capítulo 14, 1 Coríntios. Segui o amor ou a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém?